Olá pessoal, estamos começando mais um Conexão Escolar e hoje vamos falar de surf. Para você que gosta do mar, nada melhor do que falar da modalidade surf. Então vamos falar o que significa na verdade surf. Surf ele foi criado pelos pescadores e pelo rei, entre o Peru e a Polinésia. Há uma certa divergência sobre essa sua localização e sobre também o criador. Certo mesmo é que foi há 1000 anos antes de Cristo. Nos livros, em sites, você vai pesquisar, vai ver 2000, 3000 antes. Mas se estamos em 2020, puxando aí atrás, então dá mais de 1000 anos antes de Cristo, né? Então, na tela para você, lá na Polinésia, no sul do Oceano Pacífico, o rei polinésio Taito foi o responsável por introduzir o surf no Havaí. O navegador britânico James Cook é o autor dos primeiros relatos sobre o surf, com pranchas de madeira no fim do século XVIII no Havaí. Já os peruanos alegam que foram os primeiros praticantes do surf em toda a sua história, com canoas feitas de junco, que é uma árvore, e os pesquisadores disseram que a história do surf no mundo começou com os antigos pescadores, que usavam pranchas para retornar às praias com mais rapidez. Então veja, não há de fato, uma conclusão de onde surgiu ou propriamente o local, quem criou. Mas tem dois pontos interessantes. Primeiro, essa questão aí dos Estados Unidos, né, pela sua influência e muito divulgada com relação à ideia do pessoal da Polinésia, né, e também aqui no Peru. Esse James Cook, ele chegou inclusive a vir ao Brasil, mas não chegou a atracar porque os portugueses não deixaram. Mas ele ficou observando aquele ato, né, daquelas pranchas e marcou para ele ao ponto de registrar neste período. E no lado do Peru, aqui, eles defendem, aqui na região da América do Sul, tendo em vista essa característica dessa praia, né, e as ondas fortes ajudarem a esse deslocamento até o mar após a pescagem, a pescaria. O termo surf também é uma interessante palavra para você associar. Vem da língua inglesa, que quer dizer surface ou superfície. Isso porque o objetivo do surf é deslocar-se pela superfície da onda e adquirir sustentação na prancha para flutuar sobre a água. Ou seja, sustentar-se através da velocidade, do equilíbrio, do empuxo que acontece nesse momento da velocidade e a força que a onda vem, né? Então aproveitar essa característica. Voltemos aí para o slide. Então o surf estreia na modalidade olímpica nos Jogos de Tóquio 2020. Lembrando que pode você dizer, mas é 2021, mas está lá marcado como 2020. Então manter na onda pelo maior tempo possível e explorá-la com o maior número de manobras. O surfista com as melhores notas será o vencedor. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas questões da pontuação. Formato de disputa. Os campeonatos são divididos em baterias de 4 surfistas, sendo que pelo menos 2 competidores avançam para a fase seguinte. Em casos excepcionais, que o cronograma exige, a bateria terá 5 atletas que poderão disputá-la. Ou seja, linhas gerais, 4 pessoas, os 2 melhores avançam, os 2 piores já saem. Então daí já vão tirar os melhores. E aí, quais são os critérios para tirar esses melhores? O que são avaliados? Qual é o comportamento ético do surfista no mar? A pessoa que está mais próxima do pico, né, da quebra da onda, tem a preferência. Observe também essa imagem aí que está ao lado, para você ter uma noção dessa fila, dessa sequência dos competidores. Se alguém está entrando ou pegando a onda, um outro surfista jamais deve entrar na mesma. Ele tem que esperar o seu momento. Depois de pegar uma onda, o surfista não deve remar em direção aonde as pessoas estão surfando. Há 2 opções, ou espera, ou rema em direção à espuma. Não soltar a prancha,
pois isso pode gerar acidentes. O surfista deve fazer a posição de joelhinho, segurando a posição da prancha. Não ficar reposicionando para ter o direito à onda sobre o outro surfista. Tentar passar na frente, fazer a fila. Em situações onde há uma fila para pegar ondas, quem está há mais tempo tem prioridade após pegar a onda. O surfista deve retornar ao fim da fila. Natural, tranquilo. As ondas começam a quebrar, a imagem da foto deixa bem ilustrativa, e aí você tem a sua vez para entrar. Na hora que você tem o acesso, você pode pegar aquela onda ou não. Vou detalhar mais um pouquinho ali, mas sempre respeitando a sua vez. Fez, surfou, para trás da fila. Surfou, para trás da fila. Então, nas Olimpíadas, a bateria tem 30 minutos de limite até 25 ondas para surfar. Então, você não precisa pegar a primeira que aparece. Cada bateria é sinalizada com um som de sirene que significa um toque, início, 2 toques, o término. Tudo isso é decidido pelo diretor técnico, que leva-se em consideração as condições climáticas e o mar daquele dia. Se não tiver um clima positivo para surfar, ou seja, no mínimo 30 centímetros, essa onda, essa competição, ela não é realizada, é adiada. Por isso que não tem um tempo de começar e finalizar. Então pode começar em um determinado período e só concluir no dia seguinte. Como aconteceu em 2015, a gente vai falar já já com quem foi que aconteceu isso. Pontuação no surf. 5 juízes. Esses 5 juízes, eles vão dar as suas pontuações. Dentre dessas pontuações, a melhor e a pior pontuação vai ser descartada. As 3 melhores são consideradas fazendo uma média. Essa média vai ser classificatória para aquela bateria. Somando os pontos, vai chegar também aí o vencedor daquela bateria. E depois zero. Ok? Então, traduzindo para você aí, 5 juízes dão a nota de até 10 para cada onda surfada. A nota mais alta e a mais baixa são descartadas. A média simples das 3 notas é válida para determinar a avaliação de cada onda. As manobras não têm pontuação prescrita. Isso é interessante. As manobras não têm pontuação prescrita. É tudo subjetivo. Os juízes consideram subjetivamente as manobras quanto? Quais são os critérios que eles analisam? O grau de dificuldade, variações, velocidade, potência e fluxo dessas combinações dos principais movimentos, bem como a sua versatilidade, esse desempenho dele, né? Ao final da bateria, as melhores pontuações de cada surfista serão destacadas e somadas. O surfista que obtiver o maior número de pontos será o vencedor. Apenas as 2 melhores ondas são consideradas na pontuação do surfista na bateria, chegando-se ao valor final com a soma destas 2 notas. Assim, o máximo que o surfista pode alcançar são 20 pontos e ter uma média aí de 10 nas suas melhores ondas. Voltando para cá, então entenda, se ele pode pegar até um número de 25 ondas, perceba que eles vão considerar de todas as suas médias as 2 ondas em que ele se destacou, em que ele foi melhor. Então realmente dá oportunidade para o surfista se sair bem. Parafina serve para o pé não escorregar, como antiderrapantes na parte de trás. Em algumas pranchas, é recomendado em toda a sua extensão e existe um tipo para cada temperatura. Interessante essa particularidade. Por quê? Porque tem essa parafina para águas frias, mornas, como é o caso aqui do Nordeste, em João Pessoa em específico, e quentes, né? Então, ela é passada. Parece um sabão, né? Sabão em barra, existe esse formatozinho redondo, um quadradinho e tal, e ele vai esfregando na prancha para justamente criar essa aderência. Tipos de pranchas. Você vai ver aí na imagem, né,
que existem uma variação de pranchas, de tamanhos, formatos, adaptados para cada situação de competição, de diversão, a história também da própria prancha, né? Elas possuem um número que identifica o tamanho de cada uma. Esse número corresponde ao tamanho da prancha do bico, que é a ponta mais extrema, até a outra extremidade, que é a chamada rabeta. Essa medida é feita em uma medida americana, marcada em pés, tá? Essa espessura da prancha e de largura é marcada em polegadas. Então, por isso, essas diferenças. Aí nós estamos vendo alguns equipamentos, claro, não são todos, tá? Que são usados, aí só estão tendo umas demonstrações de estilos de lycra, que são para proteger do sol e não assar a barriga, já que ele muitas vezes fica agachado, né? Então, escorado ali na prancha. O lasers, que é para não perder a prancha e deve ser usado no pé, que vai atrás. E isso daí é um modelo para ela não escapar, né? As capas, para proteger de casos de temperaturas térmicas. Os antiderrapantes, usados somente na parte de trás do pé, para não escorregar e auxiliar no momento do joelhinho, que é aquele momento em que ele vai se preparar para subir. Aí nós temos as roupas, que tem dois estilos, emborrachado, para conter a questão do frio, isso principalmente em locais mais frios, tá? Com medidas específicas. Tem uma que acompanha o short e a camisa tudo junto, e tem outra que ela já vem com um tamanho mais curto, aí para você observar, ok? Além de um capacete, um protetor da face, a luva e a chamada bota, que lembra um pouco o pé de pato. Principais manobras do surf. Nós temos aí 9 manobras, são muito mais, né? E aí eu vou destacar para você algumas. O tubo. Essa daí em que a onda vem quebrando e o surfista passa por dentro. A batida do lip é essa pontinha do início da onda começar a quebrar. Ele já vai saindo do tubo e começa a passar nessa pontinha, se equilibrando aí. A rasgada, a imagem já mostra bem direitinho, né? É uma rasgada mesmo, tipo no popular, né? Quando a gente é pirralho, a rabiada, né? Ali o 360, que é aquele giro por completo. Às vezes até muitos surfistas emendam já o tubo com 360. O flouter, né? Que ele começa a se deslocar ao invés do tubo, mas ele anda só pelo lip, ali, aquele biquinho, né? Então sai cortando. O cupback. Esse cupback é uma rasgada, só que mais suave, né? Na rasgada, às vezes ele chega a fazer até um S. E nesse caso aí, o cupback não, ele faz uma abertura maior. O aéreo, quando ele aproveita a onda e salta, e ele faz a manobra, às vezes combina com um 720, 360, ele dá um giro, né? O grab rally, ele é o momento em que ele salta e se sustenta com a mão na prancha, em qualquer uma das partes. E aí a cavada, onde ele vem no sentido um pouco contrário da onda, meio que já subindo, é o movimento básico do surfista. As principais ondas para surfar, eu vou apenas destacar 2 locais, mas chamando a atenção para o mundo e para o Brasil. Nos Estados Unidos, a praia do Havaí, né? Ondas belíssimas, claras, tá? Enfim, um pouco perigosa também. Tem muitas pedras em alguns pontos. No outro lado, aqui no Brasil, Fernando de Noronha, localizado na região Nordeste. O surf no Brasil tem a sua marca, a primeira prancha construída no final da década de 30, em Santos, por um americano, recriando um modelo de madeira semelhante à tábua havaiana, pesando aí 80 quilos. E até eu quero chamar a atenção, pode voltar a imagem para mim, por favor? Veja que aqui do lado você está notando essa pranchona, o pranchão tradicional, madeira, grande. Por muito tempo foi utilizada essa daí
alguns surfistas alegam a questão da estabilidade, né? E é interessante. Essas pranchas já mais novas, elas já exigem um pouco mais de equilíbrio, de habilidade também do surfista. Para o iniciante ainda não é bacana aprofundar-se nela, tá? Voltando para o slide, então você está vendo aí a Margot. Ela é a primeira mulher a surfar no Brasil, irmã do Thomas, que é esse americano que reproduziu essa primeira prancha no território brasileiro. E aí você dá para observar, né, o tipo de prancha comparando a da moça que está na imagem e essa que ela surfou lá nessa história. Ainda existe essa prancha, algumas pessoas ainda gostam de surfar, né? E eu quero chamar a atenção ainda, pode segurar a imagem, eu quero chamar a atenção, né, que tudo na vida tem seu tempo, tá? Então não é porque você foi um rapaz bonito ou uma mocinha bonita que o tempo não vai passar para você. Então aproveite cada momento, você faça um esporte, né? Então uma hora tudo evolui. Espero que você evolua para melhor. Curiosidades. Nós estamos vendo aí o Duke Paoa. Ele é considerado o pai do surf moderno. Ele, no século XX, o surf começou a ser reconhecido depois do nadador havaiano ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas de 1912. No total, foram 5 medalhas conquistadas, sendo 3 de ouro e 2 de pratas. Duke largou a natação depois dos Jogos de 1924. Mas o Havaí continuou famoso, pois também era um surfista que transformou esse arquipélago, até o momento, é conhecido como o lar mundialmente do famoso do surf. E ele chegou a fazer até filmes por conta disso. E aí é interessante, pode vir para cá, por favor, diretor? E aí é interessante isso, porque a natação não tinha surf, aliás, não tinha, melhor dizendo, nas Olimpíadas não havia o surf, como haverá nesse ano de 2020. Porém, por outro lado, esse cara ele fez tanta história com a natação, porque ele não treinava em piscina, ele nadava como surfista. E ele acabou sendo reconhecido no Hall da Fama da Natação, do Comitê, né, Olímpico, como importante contribuidor para a natação, né? Apesar de não nadar como os outros, mas o surf foi um símbolo dele, e o Havaí principalmente. Então, é uma das primeiras vezes em que o surf é citado no meio do programa olímpico. Outra curiosidade interessante é o Hug Loose, né? Essa marca aí que você está vendo na imagem, ela é um tipo havaiano, que ele perdeu os 3 dedos do meio, e na hora de cumprimentar as pessoas, ficava essas 2 extremidades, né? E aí, beleza, meu irmão? Tranquilo? E aí ficou a marca do surfista, também utilizada em outras marcas, né? Alguns destaques do Brasil, não tem como não falar de surf e não citar dos brasileiros estas pessoas. 4 títulos mundiais, com 3 brasileiros. E detalhes, recentemente. Quais são eles? O Adriano de Souza, apesar de ser paulista, ele é considerado mineirinho, conhecido como mineirinho, porque ele é quietinho na dele. Vale a pena você conhecer a história dele, tá? E o irmão dele era um militar, pegou e o presenteou para ele surfar. Por R$30, ele mudou a vida dele, que era a prancha que ele comprou na época, né? E hoje ele ganhou muito mais e chegou com esse prêmio que ele ganhou no seu título, em 2015, né? A premiar o irmão. É bacana, aprofunda aí, dá uma lida maior nessa história de Adriano de Souza, o mineirinho. E ele é algoz de Kelly Slater, porque em 2015 ele venceu justamente essa principal competição, a WSL. E aí nesse período, aquela história que eu falei no início da aula, que havia um dia para terminar e acabou demorando vários dias porque não tinha condições climáticas e também das ondas. Outro também brasileiro que eu quero destacar, aliás, esses 4 estão nas Olimpíadas de Tóquio, né? A equipe brasileira é composta por Ítalo, Silvana, Gabriel Medina e Tatiana Webb. O Ítalo Ferreira, ele foi campeão mundial em 2019, tá?
em cima do Gabriel Medina. Todo mundo achava que Medina ia ser tricampeão mundial e no final das contas o ítalo levou uma disputa brasileira, uma final fantástica. O Gabriel Medina, bicampeão mundial, venceu aí em 2014 e 2018. Também vale a pena se dar uma lida com relação à história dessas vitórias dele, viu? Então, ou seja, 2015, 2014, 2015, aí 16 não teve brasileiro, 17 não, aí teve 18 e 19. O Brasil predominando, então, nas Olimpíadas, vem muito forte, principalmente nos masculinos. Paraibanos de destaque, não posso deixar de citar, a Diana Cristina, conhecida como a Tininha, teve várias conquistas, ela é da Baía da Traição, família de indígenas, né? Ela, na sua trajetória vitoriosa, conquistou brasileiro, sul-americano, pan-americano, o paraibano e também o campeonato nordestino. E outro que eu não posso deixar de falar, né? É o Fábio Gouveia, do interior, da cidade de Bananeiras, 2 vezes campeão brasileiro de surf profissional e campeão da WQS. Ou seja, existem divisões no título mundial, assim como tem no futebol, primeira, segunda e terceira, então ele chegou a ser campeão em uma dessas divisões. É reconhecido como ícone do esporte brasileiro e no mundo, é um dos surfistas mais bem-sucedidos do país, sua geração é vitoriosa, principalmente marcada por ele, campeão mundial amador em 88 e ranqueado como 5º melhor no mundo em 92, no principal aí, no circuito internacional. E um dos responsáveis pela valorização do surf no Brasil. É reconhecido internacionalmente pelo surf do brasileiro. Em 89, profissionalizou-se, finalizando a sua primeira temporada como profissional entre os 35 melhores aí, já também na classe novata. Então, hoje ele mora em Santa Catarina, Florianópolis, e é um paraibano de grande destaque que fez história no cenário mundial. Por fim, não posso deixar de citar aqui Kelly Slater, americano, que tem 11 títulos mundiais, 47 anos e ainda segue competindo. Ele está motivado com essa inclusão do surf nas Olimpíadas e por isso deve defender aí os Estados Unidos no Japão em Tóquio 2020. Algumas fontes para você depois dar uma pesquisada, aprofundar em relação a essas informações. E eu quero deixar uma mensagem para você em relação aí, né? E aí eu quero deixar uma mensagem para você. Na vida e no surf é preciso remar para chegar até as ondas boas. O melhor amigo é aquele que fica ao seu lado quando ainda a onda se transforma em tsunami. Então se liga nessa. Vai nessa onda, meu irmão! Um abraço e bola pra frente. Tchau!